Então, às vezes, a pessoa que acha autoconfiante, ela quer sair correndo, ela acha, eu tenho confiança na vida e sai correndo. Começa a trabalhar, que nem doida, acho que trabalhando mais eu vou ganhar mais dinheiro, eu acho que eu fazendo mais curso eu vou ganhar mais dinheiro, e começa a acelerar a vida, quando ela percebe, ela não se olhou nem pra ela, não fez tanta coisa, tem gente que faz tanta coisa, mas não consegue fazer nada de perfeito. Já vou deixar para você o pedido para você nos seguir lá no Instagram, que é o @triunfadores.master, no YouTube também, Triunfadores Masters. Você pode nos seguir lá, nos prestigiar, deixar o seu comentário, sua sugestão, tá bom? Estou aqui hoje com o Alex e com o Flávio. Vou deixar para vocês os conhecê-los aí com as suas próprias falas, sua própria apresentação. Olá pessoal, mais uma vez aqui, né, para mais uma conversa. Meu nome é Alex, acho que você já viu nos episódios anteriores. E estou aqui bastante empolgado e ansioso para essa conversa de confiança em si mesmo. Bacana também, meu nome é Flávio Trentin. Aproveitar o gancho aí, o Alex, vocês já, para quem nos acompanhou, já nos conhece. Para quem está chegando agora, né, sou professor, trabalho em sala de aula na área de desenvolvimento humano. E será um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse grande tema. Legal. Hoje nós vamos discutir a terceira lição do livro, que é a confiança em si mesmo. O desenvolvimento da confiança em si mesmo, ou autoconfiança, começa com a eliminação desse demônio, que se chama medo. Esse é um tema que hoje ele é abordado aí nas redes sociais, por várias pessoas, né? Coaches de tudo quanto é jeito que vocês acompanham aí pelas redes sociais. Hoje a gente vai fazer uma abordagem talvez um pouco mais simples e um pouco tão profunda a respeito do tema. E eu já quero lançar assim um questionamento que muitas pessoas têm dificuldade de responder. Como eu sei que eu sou uma pessoa autoconfiante? Bem, eu vou começar fazendo uma citação, né? Uma citação do John C. Maxwell, que é um autor que escreve muito sobre liderança, né? Nesse contexto aí de líder, de pessoas. Ele fala que confiança em si mesmo é aquele sentimento enriquecedor, edificante e positivo que se tem antes de entender totalmente determinada situação. Então é você saber que alguma coisa que ainda vai acontecer, você vai ser capaz de fazer. Na minha opinião, eu acho que uma pessoa que ela é autoconfiante, ela não tem medo de decidir. Ela toma a decisão. Eu acho que assim, que é o primeiro passo para a pessoa saber se ela é autoconfiante. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, você pode me ajudar com isso? Ou você consegue fazer tal coisa? Meu, demorou mais de 5 segundos para responder, já começa a ligar o alerta. Porque assim, uma pessoa que é autoconfiante, ela sabe o que ela consegue fazer, o que ela sabe, o que ela não sabe, e ela decide, né? Nem sempre a decisão que ela vai tomar vai levar para uma direção que ela quer no momento, mas ela está decidindo, né? Decidir é importante. E ela aceita o desafio, né? E ela aceita o desafio. Né? Então, assim, como que eu sei, né, se eu tô autoconfiante, né? Porque às vezes também você acorda meio de farol baixo, né? Às vezes você passa umas fases na vida também que você não está muito bem. Né? O meu termômetro é quando eu começo a ter dúvidas e indecisões. Né, alguma coisa que eu tenho que fazer, alguma decisão que eu tenho que tomar, e eu começo a demorar muito para tomar, procrastinar alguma coisa, e eu começo a ter atenção, o que está acontecendo que a minha confiança deu uma caída. Né, então, assim, eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, né, mas a resposta que eu vou dar hoje aqui para vocês, e é o que é o termômetro mais importante para mim, que nem eu falei, é a decisão. Uma pessoa com autoconfiante, ela decide. Então, para mim, é o primeiro passo para a pessoa sentir ou saber que ela tem autoconfiança. E é legal porque essa decisão, quando a gente fala a respeito de decisão, as pessoas acham que são grandes decisões, né, na vida. E aí que as pessoas se enganam, porque o segredo da confiança é justamente nos pequenos momentos e nas pequenas decisões que você está pronto para o desafio. Quando eu estou falando de uma pessoa confiante,
logo vem assim a minha cabeça, né, o ceticismo, a incredulidade que as pessoas têm sobre elas mesmas, né? Então, assim, toda vez que eu não confio em mim, se eu não confio em mim, eu tô incrédulo, eu não confio nem em mim. Como é que eu vou acreditar em alguma coisa melhor, né? Então, olhando aqui para o nosso tema confiança em si mesmo, eu preciso acreditar em mim. Então, toda vez que eu não acredito em mim, eu coloco lá que são os medos, né? Eu não tenho confiança, então se eu não tenho confiança, eu fico com medo. Eu não chego até onde eu quero chegar, porque eu tenho os medos ali do meio do caminho, vai me travando. Então, quando eu tenho medo, onde eu vou procurar a solução? Nas coisas externas, né? Então, por exemplo, se eu estiver preso dentro de uma caixa, preso dentro do quarto, eu vou procurar externamente, tentar na parte externa, em algum lugar, achar a chave para eu sair desse local, desse ambiente. Só que às vezes a confiança, né, esses medos travam tanto que a gente não consegue olhar para dentro de si e falar, achar a solução. Eu preciso, para eu confiar, eu preciso olhar para mim primeiro, ter essa confiança. Então, quando você coloca essa pergunta, né, uma pessoa confiante, eu fico pensando assim que não tem uma receita, aproveitando esse gancho do Alex, não tem uma receita de bolo, como eu vou ter uma confiança melhor, como eu vou confiar, como eu vou aumentar minha confiança, que nem eu vou aumentar um volume de um... Não tem uma receita, eu acho, Juninho. Então eu acredito assim, né, que quando eu estou diante de um problema, como é que eu sei que eu tenho confiança? É quando eu estou diante de um problema e eu tenho que resolver esse problema. E para eu resolver esse problema, eu tenho que tomar uma decisão. Isso vai mostrar que eu estou confiante na vida. Se eu estou, todos os dias eu tenho problemas, né? Então cada um tem os seus problemas individuais, cada um tem os seus problemas sociais e cada um tem os seus problemas no trabalho e no dia a dia, no cotidiano. Mas diante do problema, qual solução que eu vou tomar? Eu vou para esse lado, eu vou para esse, eu tenho uma decisão a ser tomada, Alex. Não é não ficar congelado, né? Não posso congelar. Então o medo vai me paralisar que eu não tome uma decisão. Então não tem essa receita certa, tá? Mas eu acredito que diante de um problema eu tomei a decisão. Pode ser que a decisão não foi assertiva, mas eu tomei uma decisão, isso mostrou confiança. Então eu acho que esse é o começo aí do nosso bate-papo sobre confiança. Sim, e o autor do livro, Napoleão Hill, ele, em todas as lições, ele bate na tecla da autossugestão. Eu acredito que dentro do tema de autoconfiança, das 16 lições, essa lição é a lição que mais exige esse princípio da autossugestão, que é você, sempre que travado pelo medo, você sugere uma situação que te deixe confortável e te deixe confiante para você destravar, que é o famoso branco. Me deu um branco naquela hora, me deu um apagão. O que eu posso fazer naquele momento? É a autossugestão. E falando de medo e de autossugestão, eu vou entrar para o segundo questionamento que eu trouxe para essa lição no dia de hoje. O livro, todas as lições do livro, ele começa com a mesma frase: querer é poder, querer é poder, querer é poder. Na opinião de vocês, já que querer é poder, qual que é a maior barreira para uma pessoa quebrar para se atingir essa autoconfiança nos momentos que são momentos cruciais na vida? Boa pergunta essa aí. Primeiramente, eu acredito assim, que uma pessoa autoconfiante, ela sabe que vai ter barreiras. Que as barreiras, quando a gente entende de autoconfiança, a gente fala, vai ser um caminho tranquilo, sem problemas. Eu sou confiante, qualquer problema eu passo por cima, não é nada disso, não é nada disso. Se você entende como autoconfiança, confiança em si mesmo, pode ter certeza que vai ter barreiras. As barreiras servem para a gente dar uma pausa na nossa velocidade. Aí, para que eu possa subir o obstáculo, eu já vou falar sobre mais isso. Mas essas barreiras, elas servem, elas existem, é clara, é nítida que existem essas barreiras. Então, não adianta a gente pensar que não existe isso. Mas, pensando aí numa estrada, tem as lombadas, né? Para alguns lugares do Brasil é lombada, outros é obstáculo, não sei, quebra-mola, tartaruga, enfim, tem vários pontos que a gente pode pensar aí, trazer aí para o nosso ouvinte, para quem está assistindo, como que funcionam essas barreiras. Por exemplo, eu estou numa estrada, o limite é 120 por hora, ou 100, ou 80,
Se existe um quebra-mola, uma lombada, significa que eu tenho que reduzir minha velocidade, ou até mesmo parar para que um pedestre passe, e eu depois prossiga a minha velocidade. Ou eu reduzo um limite para que eu passe por cima dessa lombada e continue o meu caminho. Então a lombada em si, essa barreira que existe, é para que eu reduza. Então às vezes a pessoa que acha autoconfiante, ela quer sair correndo, ela acha, eu tenho confiança na vida e sai correndo. Começa a trabalhar, que nem doida, acho que trabalhando mais eu vou ganhar mais dinheiro, eu acho que eu fazendo mais curso eu vou ganhar mais dinheiro, e começa a acelerar a vida, acelerar a vida, acelerar a vida. Quando ela percebe, ela não se olhou nem pra ela, não fez tanta coisa. Tem gente que faz tanta coisa, mas não consegue fazer nada perfeito, né? Então assim, não adianta eu andar correndo por aí, mas eu não observar os lados, né? A paisagem é bela, né? Um amigo meu me disse assim: quantas vezes você já foi de São José dos Campos para São Paulo? Eu falei, várias vezes. Então de São José dos Campos a São Paulo, você já foi várias vezes, você conhece todos os trechos, conhece onde tem radar, conhece onde tem pedágio, sim, conheço tudo ali, onde tem um lanche bom, onde tem uma comida boa, porque você sabe aquilo ali. Mas você já olhou as paisagens quando vai passando ali pela cidade de Guararema? Você já observou aquelas paisagens como são bonitas? Não, eu passo lá correndo, meu objetivo é chegar logo em São Paulo, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. É isso que tá. Às vezes nós aceleramos tanto que nós não conseguimos ampliar a nossa mente e observar coisas diferentes que podem nos ajudar a contribuir a ter uma confiança melhor. Então assim, essas barreiras às vezes cansam. E eu fico perguntando, mas para que serve barreira? Para que serve o obstáculo? Para a gente desacelerar. Tem um momento que a gente... Não significa que eu não tenho confiança, eu só desacelerei, mas eu vou continuar. Eu não estou parado. Confiança em si mesmo, essas barreiras, para que servem essas barreiras? Serve para você desacelerar, mas continuar, nada de parar. Então quando eu sinto isso, quando eu sinto que essa confiança está em mim, é difícil eu conseguir parar. Difícil, eu reduzo, mas eu vou seguir em frente. Eu acho que essa é a grande lição. Quando eu li essa terceira lição do livro, me deu uma alegria muito grande, que eu fiquei pensando na minha vida, né? Eu preciso, às vezes eu sou acelerado nas coisas e às vezes não faço perfeito. Então assim, pra gente, às vezes tem que acalmar um pouco para a perfeição naquilo que você está fazendo seja melhor. Eu acredito muito nisso. Eu vou dar um passinho atrás do que o Flavinho estava falando. Eu acho que uma barreira para uma pessoa se tornar autoconfiante, né, primeiro, antes dela ter essas outras barreiras que vão existir, eu acho que é ela mesma, né, a barreira. Né, e isso passa, né, por uma coisa que o autor fala no livro, que é a hereditariedade social. Uma barreira para a pessoa é ela mesma, tá? Mas ela mesma, mas da onde que ela veio, né? O que formou? Qual formação que ela teve, né? O que ensinaram para ela durante a vida toda que fez com que ela não tivesse confiança, né? Se ela, né, não foi bem educada pelos pais, ou se ouviu muitas vezes dos pais, você não serve para nada, né? Você faz tudo errado, né? E como que uma pessoa que entrou isso dentro dela, como que ela vai conseguir ter autoconfiança? Né? Como uma pessoa que vive num ambiente, ou que sempre vive num ambiente que só degrada ela, que não tem nenhuma energia positiva para ela, vai fazer com que ela seja uma pessoa que confia nela, que acredita nela. Né? Então eu acho que a barreira acho que a principal barreira é ela mesma, e passa por essa questão da heredidade social. Muitas pessoas, né, vivem fazendo coisas que nem sabem por que fazem, né? É igual a Gabriela, né? Eu tô fazendo isso porque sempre foi assim, é sempre desse jeito, meu pai sempre foi desse jeito, né? Tem uma história, né, que fala de uma moça que ela ia assar o peixe, né? Não sei se vocês conhecem, e toda vez ela cortava a cabeça e cortava um pedaço do rabo para assar o peixe e colocava para assar. Aí um dia, não sei se foi o marido, alguém perguntou, mas por que você corta a cabeça e corta o rabo do peixe para assar? Porque minha mãe fazia assim. Não, então vamos ligar para sua mãe, eu quero entender por que você corta, pô. Aí ligou para a mãe. Mamãe, por que a senhora cortava o
o rabo e a cabeça do peixe, passar o peixe. Ah, então, filha, porque quando a gente morava com a sua avó cortava, mas é porque a forma que ela tinha era uma forma pequena, que não cabia... Era menor. Que não cabia o Peixe inteiro. peixe inteiro. E aí eu aprendi a fazer assim, eu corto assim, né? E aí a filha, a terceira geração, já está fazendo uma coisa que é automático, né? Então as pessoas têm que ter atenção nisso, né? O que está entrando dentro dela, por que ela é dessa forma, por que ela não confia nela. Eu conheço pessoas assim, até próximas, né, de mim, que as pessoas aí, como resolver isso, né? A pessoa tem que olhar para dentro, né? Ela tem que enxergar, né? Falando um pouco dos medos, né? Que ele também fala dos medos, que atrapalha a confiança das pessoas, né? Que é uma grande barreira também, mas, de novo, tem gente que tem medo de coisa mas não sabe nem por que tem medo, né? É porque aprendeu que deve-se ter medo daquilo, não procurou saber, não procurou vencer aquilo, né? Mas acho que as pessoas, elas conseguem vencer essa barreira, né? De novo, né? Através do autoconhecimento. Eu sempre bato dessa tecla porque eu acho que é o grande convite do livro, né? Então aí a pessoa, para vencer essa barreira, ela tem que descobrir da onde que veio tudo que ela sabe, né? Essa hereditariedade social, que também, né, o autor fala das 3 instituições, né? Da igreja, da escola e da mídia. Ele tem muita influência nisso também, do que é colocado na cabeça das pessoas, né? A impressão que dá é que eles querem colocar, né, na cabeça das pessoas algumas coisas para que elas continuem, né, sendo lá os 95% que nós discutimos na lição anterior, né? Existem algumas exceções, né? Mas aí essas exceções às vezes não são nem entendidas, porque as pessoas estão tão acostumadas em receber coisas que não são de verdade ou que não agregam, né? São coisas que pessoas os 5% que têm grande conhecimento e parece que alguns querem manter as coisas no status quo que está, estão colocando dentro da cabeça das pessoas, que algumas exceções elas são atacadas, né? Da onde o cara está tirando uma ideia dessa, quando ela quer trazer alguma coisa melhor para mudar, para sair de uma parte de alienação, nesse sentido de passar informação para a pessoa, estou falando um pouco mais da mídia agora, do que passar a informação, que a pessoa seja mais sóbria, né? Para que a pessoa tenha mais autonomia, tenha o conhecimento e tenha mais autonomia, e aí através disso ela vai conseguir confiar em si mesma, ela vai conseguir ter a autonomia que ela precisa para confiar nela. E quando a pessoa ela não tem confiança em si, ela vai procurar confiança em alguém, né? Vai externar em outras coisas, no passado ou em alguma pessoa, ela vai se projetar naquela pessoa. Olha, eu não tenho confiança em mim não, mas se você estiver aqui comigo, vai dar certo. Aquela coisa, né? Pega na mão aqui que vamos junto, né? Segurar na mão, mas ela precisa dessa autonomia, senão ela vai ficar procurando coisas aí fora. E o ambiente que a gente vive, tanto ele nos ajuda como ele nos atrapalha. Na semana passada, o meu filho gosta muito de dinossauro, né? Aí a minha esposa comentou com ele que quando nós éramos crianças, passava um programa de dinossauro na televisão, que era famosíssimo, que era Família Dinossauro. Família Dinossauro. E tem um episódio lá que a Fran, que é a mulher do Dino, ela vai fazer compra e um dinossauro gigante lá, um gigantossauro, ajuda ela a empurrar o carrinho. E na regra dos dinossauros, aquilo dá o direito para ele de tomar ela como esposa e tomar a família dela. Só que ele tem que matar o Dino. Tem que brigar com o Dino e matar o Dino. Então quem sair vencedor da briga ia assumir a família. E a Fran chega em casa, é aquele forfé todo, e o Dino chega do trabalho. Qual que é a primeira coisa que o Baby fala pro pai dele? Derrotado! 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 Qual que é a primeira coisa que o Dino faz? Abre a geladeira, toma uma cerveja e fala, eu tô morto. Aí eu tava discutindo com a minha esposa sobre isso, né? Olha como a gente foi criado. A gente foi criado que até o desenho nos ensinava que o ambiente que você vive ali, tipo, quer ditar o que você vai ser da vida. A situação colocava que ele era o derrotado. Que ele era o derrotado.
No entanto, que a hora que o cara chegou na porta da casa dele pra brigar, ele já falou pro cara, falou assim, me mata rapidamente, eu não quero sofrer e tal. E isso cai no que a gente estava falando sobre o ambiente que se vive. Sim. E hoje o ambiente que nós vivemos é um ambiente altamente tóxico. Hoje, principalmente a realidade do nosso país, nós ligamos a TV, eu tô na casa do Alex lá, a gente não consegue assistir televisão. É terrível, você liga a TV, é só notícia ruim, é só tragédia, é só assalto a banco, é só sequestro, é só vacina que falta, é só gente que morre. E você vai para a rede social, é a mesma coisa. Ou se não é coisas ruins, são coisas que nos levam a pensar que nós somos muito ruins. Porque você olha no mundo da internet, tudo é muito perfeito, tudo é muito legal. E a pessoa, na realidade dela, humilde e sofredora, que é a grande maioria das pessoas que a gente vive, a pessoa olha pra ela e fala, pô, meu, eu sou um bosta, cara. Eu sou um bosta. Vida, né, que eu tô vendo aqui. Olha a tal pessoa, semana passada ela tava na Croácia, agora ela tá na Itália, ó. Eu não consigo ir em Jacareí. Então a pessoa, nós temos que ter esse cuidado de saber qual meio que a gente tá vivendo e qual que é a influência que a gente permite que esse meio nos traga pra gente. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que é justamente, o Alex comentou, acho que é nessa linha de, pô, eu me conheço, eu sei que isso aqui, cara, isso aqui eu sei aonde vai me levar. Então, ou eu preciso mudar meus hábitos drasticamente, ou eu preciso deixar essa bagagem que eu trago para trás, ou eu preciso deixar essa educação que eu trago dos meus pais, que foi uma educação, não sei, abusiva, autoritária para trás, porque senão eu vou passar a vida inteira cortando a cabeça do peixe, tendo uma forma de 2 metros. Não faz sentido nenhum. Sim. Eu faço o convite às pessoas, né? Se você não se sente confiante, tenta descobrir o porquê né? Tenta descobrir, porque aí você vai perceber que só você ter tomado essa atitude de você querer descobrir o que torna você uma pessoa que não tem confiança, já vai começar a te dar confiança. Sim. É olhar para então, dentro. Né? É olhar para dentro. Então, pra dentro. Só aí você já vai começar a sentir, diferente. Já vai ter mais dopamina já no organismo, vai começar a sentir melhor. Então, Pelo menos você vai saber por que você corta o rabo e a cabeça do peixe. Exatamente, né? Descubra o porquê que você corta o rabo e a cabeça do peixe, né? Tenha atenção às coisas que você faz porque alguém fazia ou porque você simplesmente aprendeu assim, né? Tenha uma análise crítica de você mesmo, né? Essa semana a gente comentou, ainda durante a semana, né? O Alex comentou sobre o livro Começa por quê, né? Começa pelo porquê. Pelo porquê. Eu acho que é muito autossugestivo, né? O porquê das coisas. Sim. Porque eu faço, porque eu reajo dessa maneira, porque eu não consigo chegar lá, porque que eu não consigo ler um livro, porque eu não consigo assistir uma aula à distância, online, porque que eu não consigo perdoar as pessoas, porque que eu não consigo amar o próximo, ser mais solidário. Eu acho que um grande primeiro passo seria fazendo o porquê reverso. Fazer essas perguntas e também enxergar o porquê de você querer alguma coisa, o porquê de você querer atingir alguma coisa também. Legal. E a gente falando sobre autoconfiança, hoje a moda são palestras motivacionais. Né? Hoje todo mundo tem um trecho de um livro para colocar na internet, um trecho de palestra, de uma pregação de um pastor, ou de uma meditação, ou de alguma coisa de um hippie, que é motivacional. Vídeos motivacionais, você procura no YouTube, vídeos motivacionais, aparece aquela penca, milhões de visualizações. Mas se as pessoas procuram tanto por coisas que são motivacionais, por que elas não se tornam confiantes na mesma proporção que essa procura? Que tem um material disponível, né? Então, eu queria saber, assim, na opinião de vocês, eu tenho motivação, mas não sou autoconfiante. Ou eu sou confiante e não tenho motivação. Aonde essas duas coisas se encaixam no dia a dia? Bem, eu acho que, começando pela diferença das duas coisas, na minha opinião, a principal diferença dessas duas coisas é que a autoconfiança é uma coisa interna.
né? É você que tem que fazer de você uma pessoa confiante. E a motivação é alguma coisa que pode vir de forma externa, que nem você falou, né? Tem aí esse empreendedorismo de palco que o pessoal fala, né? Que o cara vai lá, fala palavras, passa fórmulas miraculosas, né? Tem 2.000 pessoas ouvindo, o cara põe aquelas músicas, aquele som e fala... Imersão atrás de imersão. Só que aí é uma coisa temporária, né? A motivação, ela é uma coisa que passa. Ela não é uma coisa perene, né? Uma motivação perene é uma motivação que vem do seu objetivo definido, na minha opinião. Uhum. Né? Agora, uma motivação externa, ela é temporária. Né? A pessoa te motiva através de um discurso, a pessoa te motiva através de uma ação, mas eu acho que esse é o grande, essa é a grande diferença, esse é o grande problema de certas motivações, né? Porque você vai lá, de novo, você vê um vídeo, você sai no gás do vídeo, mas e depois, né? Você está sendo perene com você mesmo? Você está mantendo o seu nível de motivação? Porque depende de você, né? Vai depender de você continuar, não só dessa motivação que veio de fora primeiro e pronto. Né? Então, eu acho que essa é a principal diferença entre as duas coisas e a gente precisa ter atenção. E falando de pessoa autoconfiante também, né, a confiança ela transparece. Né? Eu estava vendo um vídeo, o cara falando ó, que a confiança cheira, né? Tava falando com o Gustavo Borges, o cara falando, entrevista um podcast com o Gustavo Borges, falando, a confiança cheira, né? Ela cheira. Exala. As pessoas percebem, a confiança exala, né? E aí, um outro link sobre confiança e motivação é esse link, né? Você exalando a confiança, né? Você exalando a confiança para as pessoas, você vai conseguir motivar as pessoas a fazer o que você, né, dentro do que você precisa delas, você fazer com que elas façam. Né? Então, são esses 3 pontos, na minha opinião. Né? A diferença é uma interna, né? Outra externa. Né? Uma, dependendo como for, a motivação só externa, se não for para nada e se você não der continuidade, ela vai acabar rápido. E acho que a terceira, né, que para mim tem mais importância, é essa questão de você ter autoconfiança suficiente para exalar e motivar as pessoas, às vezes, só com a sua presença. Né? Então, acho que, na minha opinião, é isso que é nesse final, né? É a autoconfiança que motiva as pessoas que eu queria fechar como link disso daí. Eu penso assim, quando a gente está falando de confiança e motivação, né? A diferença disso aí, eu lembrei da primeira e a segunda lição que nós fizemos. Quando a gente estava estudando, nós colocamos os nossos estudos toda quinta-feira, né? Estudando lá, 8 horas da noite, 8 ou 9, 9 horas da noite, nós estudando toda quinta-feira durante 4 meses as lições. Lembra quando chegou na segunda lição, eu me envolvi tanto com o livro, tanto que nessa época eu tinha aproximadamente 470 alunos que estavam comigo, 470 alunos, dividido aí em horários, né? E teve um dia que, eu não sei se foi a segunda lição ou nesta lição, a terceira, eu não sei, que eu me empolguei tanto que eu parecia o próprio Napoleão Hill dando aula lá. E falando para eles, tentando motivá-los, tentando trazer palavras boas, palavras que realmente mexesse com eles, né? Tirasse eles ali da bacia de água parada e começasse ali a se movimentar, falar, eu quero algo melhor para minha vida, eu não estou aqui só para escutar o professor falar, ou uma aula, ou ler uma apostila, não, eu quero algo melhor para minha vida. E eu lembro disso, o livro me fez assim, veio a motivação de olhar externa que entrou dentro de mim. Então esse efeito ficou no meu interior, para depois eu conseguir externar isso. Então assim, é um efeito, essa motivação foi um efeito que deu em mim. Falei, opa, peraí, me deu um gás também, isso foi bacana. Então eu sempre gosto, eu sempre falo que a motivação, ela me ajuda muito,
Mas depende que tipo de motivação eu quero. Tem pessoas que preferem a motivação externa. Se motivam, olha, eu ganhei um celular novo, eu tô feliz. Aí passa uma semana, já acostumou e já não tá mais feliz. Então a motivação, ela tem que fazer sentido quando ela tá interna dentro de você. Ela vai queimando você, aquele desejo ardente que Napoleão Hill fala no livro, vai, peraí, é isso que me deixa mais confiante. Então a Ardeu me deu mais confiança que eu vou conseguir. Essa semana eu tava vendo aí Thiago Dionísio, é um humorista aí das redes sociais. Eu sigo ele nas redes sociais, sei lá, às vezes ele coloca algumas coisas boas, legais lá, tirando as palhaçadas, mas é bem bacana que ele deu uma grande lição essa semana. Ele disse que quando ele trabalhava para um antigo chefe dele, o chefe dele tinha um Mini Cooper, aquele carro Mini Cooper. Uhum. Para quem não sabe quem é um carro Mini Cooper, dá um Google aí que vocês vão ver como é que esse carro. Esse carro é um pequeno, tem uma tecnologia diferente. E ele falou assim, olha, falou para todos os amigos dele, um dia eu vou ter um Mini Cooper, igual que o meu chefe tinha. Aí o pessoal falou, que Mini Cooper? Mini Cooper é carro de mulher, Mini Cooper é carro pequeno. Eu vou pagar tudo isso no Mini Cooper, com esse dinheiro você comprar um carro melhor do que um Mini Cooper. E começou, e ele falou assim que ele nunca se deixou levar pela opinião dos outros. Meu sonho é ter um Mini Cooper e eu vou ter um Mini Cooper. Não importa se é se alguém está falando que é carro de mulher, se é carro pequeno, se é carro que com o dinheiro do Mini Cooper eu posso comprar um outro carro, não interessa, eu quero um Mini Cooper. E ele, essa semana que ele comprou um Mini Cooper, ele falou isso. Nunca deixei que as vozes externas tirassem essa confiança que eu tenho em mim de ter um Mini Cooper. E ele lá postou a fotinha dele lá com o Mini Cooper, eu achei bacana a história dele, que ele trouxe. Então assim, às vezes nós deixamos nos levar pelo que as pessoas falam, olha, eu tenho confiança, e às vezes você quer compartilhar essa confiança com alguém que você quer alguma coisa. E a pessoa vem com um monte de coisa negativa. Mas então, quando a gente está falando de motivação, Juninho, que você trouxe essa frase, essa pergunta, motivação versus confiança em si, a gente tem que ser realmente... Como é que eu posso dizer isso? Eu tenho que ser confiante em mim e ser verdadeiro comigo. Quando eu não estou legal, eu não estou legal. Então, eu escrevi isso em 2018, que é o testemunho solitário, né? Então eu falo isso para as pessoas, que a melhor maneira de você demonstrar que você é honesto é quando você está sozinho. Eu coloquei assim, né? Quando você mente, você se torna a única testemunha da sua mentira. Né? Quando você mente, você é a única testemunha. Porque ninguém sabe que você mentiu, você é a única testemunha, né? E enganar a si mesmo te faz um verdadeiro idiota, imbecil. Porque você está se enganando, cara. Você mesmo está se enganando. É como se eu fosse um ladrão e roubasse meu próprio dinheiro. E as pessoas são capazes de viver a vida inteira se sabotando, se autodestruindo. Se você for desonesto com outra pessoa, claro que nunca é bom isso. Mas pelo menos você está fazendo isso com outra pessoa. Não, mas você fazendo isso com você, eu sou confiante, mas não é. Eu estou me autodestruindo o tempo todo. Então é um exemplo, né, que quando eu falo assim eu preciso ser honesto comigo mesmo. Se eu preciso confiar mais em mim, então eu preciso buscar meios de eu acreditar mais em mim, sabe? Valorizar, sabe? Ser honesto comigo e falar, não, eu preciso mudar. Uma coisa é você falar que você tem confiança, uma coisa é você agir com confiança. Então eu preciso agir com confiança, e para agir com confiança eu preciso tomar uma decisão. Não dá. Eu falo isso que eu tenho mais de 40 anos. Não dá para você viver uma vida desonesta com você mesmo. Não é nem com os outros, tá? Com os outros muito menos. Mas você não pode viver com você a vida toda desonesta. Aí você não consegue mudar você, aí você com a sua desonestidade vai querer mudar o outro. Pô, muda você primeiro. A confiança em si é aqui a lição, a confiança em mim. Eu preciso ter confiança em mim, eu preciso ser verdadeiro. Então é esse ponto. Não adianta toda a motivação do mundo, não adianta luz alta, luz baixa, música alta, música baixa, se eu não tomar a decisão que é a decisão de confiar em mim mesmo. Opa, limpei a casa, agora sim. Entra debaixo do chuveiro, liga lá uma ducha bem gelada e toma uma ducha de confiança, bicho. Tira essa sujeira aí
desonestidade, falar, não, eu quero ter uma vida melhor. Então, a partir do momento que eu tomar essa decisão, eu vou ser melhor. Ou senão, eu vou ser desonesto o tempo todo. O que essa semana, pensando no nosso tema e sobre motivação, eu elaborei uma analogia, né? A motivação é como se fosse um fósforo queimando. Agora, a motivação dentro de uma pessoa confiante é como se fosse um fósforo queimando dentro de um palheiro. A hora que a chama consumir, cara, Sim. essa pessoa arrebenta. Então, acho que é por isso que é muito importante a pessoa se descobrir o porquê das coisas, se tornar uma pessoa confiante. Porque aí tudo aquilo que é motivacional vai ter efeito duradouro. Sim. E falando de efeitos e de motivação e autoconfiança, existe um tema que é um tema, na minha opinião, é um dos temas mais difíceis para mim de fazer uma análise da lição, que é o tema sobre descontentamento. O autoconfiante, ele sempre sabe que ele consegue. Ele sempre sabe que aquilo que ele traçar de meta e de objetivo, ele vai fazer de tudo para conseguir. O problema é que ele nunca está contente com aquilo que ele tem. E isso o Napoleão Hill, na terceira lição, ele faz menção a algumas histórias de pessoas que nunca se satisfazem com nada. Nada. Nunca está satisfeito. Com aquilo que tem. Não é com nada, né? Nunca se satisfazem com aquilo que tem. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Eu gostaria de saber de vocês se o descontentamento para uma pessoa confiante, como vocês são, é algo que impulsiona a fazer mais ou é algo que em momentos é frustrante? Eu vejo assim, quando a gente está falando de descontentamento e confiança em si, não mais uma vez vou ser redundante aqui, ser confiante em si, confiante na sua pessoa, não significa que você não vai ter problemas, hein? Não vai ter barreiras, não vai ter essas coisas. Nada disso, você é confiante. Mas o fato de você estar descontente já é uma coisa boa. Porque o descontentamento, você pelo menos percebeu que algo não tá legal. Então, eu tô descontente com o meu quarto, eu tô descontente com o que eu tenho, com o meu celular, com minha roupa, com os meus amigos. Então já é um sinal que já ligou um alerta aí, né? Então, mas o problema é como que você vai tratar esse descontentamento, né? Esse descontentamento é o desafio. Peraí, eu tô descontente com a minha vida, mas, bom, eu vou ficar aqui deitado na minha rede e vou ver o que vai acontecer. Esperar que alguém venha, uma nave venha, me pega e melhore a minha vida. Que não é a proposta da lei do triunfo. O Alex já leu, acho que 300 vezes esse livro, pode confirmar aí. Não é a proposta do livro você esperar que alguém faça alguma coisa para você. Tô certo, Alex? Né? Sim. Esperar que alguém faça alguma coisa para mim não é viável aqui dentro dessa lei, tá? Da lei do triunfo de Napoleão Hill. Você pode ver outros aí, talvez você pode ver outros professores, outros palestrantes aí dando outras formas, mas nessa proposta não, você não vai conseguir triunfar se você não fizer alguma coisa. Mas o fato que eu descobri que eu estou descontente já é um grande efeito. Então eu preciso fazer com que esse efeito dê resultado. Então eu preciso consertar a casa. A casa está destruída, então eu preciso levar isso, né? Mostrar que esse descontentamento pode me levar a alguma coisa. Sempre, como nós dissemos na lição passada, temos problemas, né? Os fracassos, às vezes, os pequenos fracassos vai me ajudar a triunfar com os meus erros. Poxa vida, quantas vezes eu já errei? Eu errei a minha primeira fala, eu sempre falei, que para quem me conhece, desde os 15 anos eu falava em todos os lugares, vocês já me conhecem aí, já sabem disso. Eu sempre falei, mas um dia eu falei uma palavra tão errada, que eu não percebi que eu falei. Aí as pessoas depois falaram, olha, você falou uma palavra que não tinha como, foi um erro bizarro que você falou na sua fala.
E eu comecei a perceber, eu fiquei descontente com o que eu falava. Eu não fiquei triste com isso. Eu falei, eu preciso melhorar a minha fala, porque senão eu vou errar os verbos lá na hora da fala e vou começar, as pessoas vão dar risada mais e eu vou, daqui a pouco eu não vou aguentar. Mas até que eu aguentei bem, mas eu comecei a melhorar. Falei, opa, peraí, eu não posso ficar dessa forma. Comecei a ler mais. Teve um dia, né, na faculdade de filosofia, eu nunca vou esquecer disso. Eu era tão ruim, na faculdade, tão ruim no meu primeiro semestre, que a professora chegou e falou assim, uma professora baixinha, de óculos, eu esqueci o nome dela. Ela falou assim, vou chamar ela de Maria aqui, tá? Vocês entendem que é Maria, não sei se toda mulher baixinha, senhora, professora, Maria. Vem cá, Flávio. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, meu filho, ela me chamou de meu filho, posso ser sincero com você? Eu falei, professora, seja sincera comigo, você está no ensino superior, melhore esse português, você é muito ruim. Mas ela não falou no sentido que eu era ruim, que eu preciso melhorar, né? Não foi no sentido, você é ruim, você não vai, né, que nem você trouxe a fala. Não, você precisa melhorar. Eu vou indicar um livro para você. Aí ela indicou o livro, deu o nome do livro, o autor falou assim, ó, lê esse livro, ele é pequenininho, tá? Você vai aprender algum sentido. Você vai ver que o que eu tô te falando aqui vai dar um sentido. Ela me passou o livro, o nome do livro. Fui lá, comprei. Já li esse livro umas 15 vezes. Bem pequenininho. Que é filosofia, chama esse livro. E me mostrou que eu precisava melhorar, a entender. Depois daquilo, acabou. A minha postura na sala de aula já era outra, como aluno. Opa, peraí, embora ainda tinha alguns erros na escrita, mas eu falei, não, mas eu melhorei. Aquilo me incomodou tanto que eu falei, não, eu preciso mudar. Opa, peraí, não posso viver a vida toda. Você fez alguma coisa para melhorar a sua confiança também, né? Sim, você tomou uma ação concreta para que você... Porque ela me disse isso, embora hoje, né, isso aí faz mais de 20 anos, hoje a pedagogia não é dessa forma, né? Se uma professora tratar isso, o aluno dessa forma, você é ruim, talvez nessa geração não sei como eu queria reagir, mas ela, no sentido que ela falou, você tá ruim, você precisa melhorar. Meu filho, acorda pra vida. E foi essa forma que me fez diferente. Então, assim, esse descontentamento faz todo sentido se eu tomar uma ação, viu, Alex? Se eu não tomar essa ação, dificilmente eu vou conseguir triunfar. Eu acho também, com certeza, o descontentamento é uma força que impulsiona uma pessoa autoconfiante. Porque, na minha opinião, uma pessoa autoconfiante, ela já sabe o que ela quer da vida. Ela já tem lá, né, a sua missão, visão e valores. Ela já sabe o que ela quer. Ela já sabe o que ela vai buscar. Então, com certeza, absoluta, né, na minha opinião, o descontentamento impulsiona a pessoa autoconfiante. Então, por exemplo, qual que é o meu maior descontentamento hoje? Né? É o nível de conhecimento que eu tenho. Eu queria ter mais. Eu queria ter mais conhecimento que eu tenho hoje. Só que eu faço alguma coisa. O que eu faço, né? Se eu tenho esse descontentamento, aí eu leio livro, né? Eu assisto e ouço podcasts que eu sei que eu vou aprender, que vai agregar. Vai contribuir. Eu assisto palestras, né, no YouTube, que eu sei que vai agregar. Né? Então, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar o meu descontentamento. Né? Então, e eu sei que essa questão de conhecimento é muito relativa e é uma conversa eterna, mas é o que hoje, né, um dos descontentamentos que eu tenho. Né? Eu estou tomando uma atitude para... Esse descontentamento me impulsiona a ler, me impulsiona a tentar ler todos os dias à noite, pelo menos. Né? Todos os dias tentar fazer alguma coisa, né, que faça com que eu aprenda. Né? Todo dia eu faço alguma coisa que eu aprendo alguma coisa. Então, por exemplo, tem um podcast muito interessante que eu recomendo, que é do professor Clóvis de Barros, que chama Inédita Pamonha. É de 10 a 20 minutos o podcast dele. Né? E quando eu não faço nada, quando eu não leio, quando eu não vejo nada, pelo menos um podcast dele eu ouço para que eu adquira algum conhecimento naquele dia. Né? Para que eu possa suprir esse descontentamento que eu tenho. O descontentamento pode ser um fator motivador também, né? Sim,
Pode ser um fator. Exatamente. Então é assim que eu vejo, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, para mim é uma força que impulsiona. Né? E qual que é o limite do descontentamento? Né? Para mim não tem limite. Eu acho que uma pessoa, o descontentamento bom, né? Não aquela história de você ficar se comparando com os outros, né? É o descontentamento baseado naquilo que você definiu para você. Eu defini isso para mim, eu defini, sei lá, para mim ser um bom pai é um valor, né? Se eu tiver, de alguma forma, sentindo que eu não estou sendo um bom pai para minha filha ou alguma coisa assim, aquilo vai gerar um descontentamento em mim e tem que gerar, né, uma ação, tem que me impulsionar a fazer alguma coisa para que eu melhore. Né? Então eu acho que o descontentamento não tem fim para uma pessoa que quer viver uma vida cheia, né? Uma vida que vale a pena, né? Então não tem. Então, e se algum dia, né, Alex, eu parar de me descontentar com alguma coisa, assim, eu achar que está tudo bom, que não tem nada que eu tenho que fazer para mudar alguma situação minha ou na minha vida, para mim é um sinal de liga a luz vermelha. Né? Aperta a campainha lá, quebra o vidro, aperta o botão vermelho, porque tem uma coisa errada que não está certo. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim que sempre tive alguma coisa que eu acho que os descontentamentos, falando de mim, eu acho que para muitas pessoas, elas acabam movendo as pessoas. Ela faz as pessoas muitas vezes sair de um status quo para correr atrás de alguma coisa que ela sente que realmente está faltando para ela. De novo, está faltando, mas baseado no que ela definiu que ela quer para a vida dela. E falando de buscar e de agir, de autoconfiança, Napoleão Hill cita nessa lição os pequenos milagres que o autoconfiante ele proporciona na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque o autoconfiante por si só, ele é o cara que age, que faz e acontece. Agora, bem pessoal, qual o milagre que a sua autoconfiança te proporcionou nesses últimos tempos? Essa parte do livro eu achei muito interessante, né? Porque ele faz um link, ele pega lá milagre que a pessoa lê na Bíblia, ele traz para o mundo contemporâneo dele lá e fala que a ciência, né? As mudanças da ciência que os grandes homens fizeram, eles foram milagres, né? Modernos, que ele chama. Então, só ele fazer esse link eu acho importante a gente colocar aqui, porque é uma coisa muito interessante, né? Que visão de mundo que ele tinha, né? Para conseguir fazer isso daí. E aí, vindo um pouquinho, né, descendo aí pro nosso nível, né, sendo no nível dos grandes homens aí da humanidade, né, eu gosto muito de um termo, né, que o Cortella fala no livro dele, Qual é a Sua Obra, ele fala de um termo chamado inédito viável, que é do Paulo Freire, na realidade. Né? O Paulo Freire fala que existe o inédito viável, né, que é como se fossem esses milagres, né, modernos, né. E assim, eu acho que, olhando para o que eu já fiz na minha vida, né? Tudo que eu já vivi nesses 40 anos, 41, né? Quase 42, eu acho que, assim, eu já consegui construir bastante coisa na minha vida profissional, né? Coisas que as pessoas falavam que não era possível, ou coisas que as pessoas nem imaginavam que era possível, né? Nem imaginavam que era possível existir. Que esse é o lance do inédito viável, né? Vou até ler a definição que ele tem aqui. O inédito viável representa uma alternativa que não se situa no campo das certezas, mas sim das possibilidades. Trata-se de uma alternativa construída coletivamente. Eu acho que já está ligado com o Mastermind, com base na vivência crítica do sonho almejado, e, portanto, não ocorre ao acaso, e nem se constrói individualmente. Então, quando eu li esse termo, foi lá em 2003, né, que eu li a primeira vez esse livro do Cortella, eu comecei a buscar o que eu já tinha feito e o que eu ia fazer. Né? Então, assim, eu, na minha vida, né, profissional, eu tive várias ocasiões, né, onde as pessoas achavam que não era possível ou que não poderia existir, e hoje as coisas existem. E eu acho que na minha vida pessoal também, e assim, e eu acho que faz parte de mim, tudo, sempre que eu penso em alguma coisa que eu fiz, sempre me remete a
a experiência que eu tive na igreja, né? Eu acho que dentro do grupo de oração, algumas coisas que nós fizemos aí no passado, né, elas foram algumas coisas que eram inéditas, coisas inéditas viáveis, né, que as pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir fazer e a gente acabava fazendo. Vindo aqui para o nosso nível, né, para o nosso nível de réis mortais, né, é isso que eu gostaria de estar compartilhando, né, e também provocando as pessoas, né, provocando elas a imaginar qual que é o inédito viável, né, que ela talvez esteja vivendo agora, né? Eu estou vivendo o inédito viável agora na minha vida, né? Eu sei que a gente vai conseguir, eu vou conseguir. E qual é o inédito viável, né? Para você, né? O que você pensa em fazer que alguém acha que não é possível fazer, né? Qual que é o milagre moderno, né? Como diz o Napoleão Hill, né? Que você pode fazer, porque todos nós, né? De novo, você falou da internet, a gente vê as coisas lá no alto. A gente também, né? Ele fala de exemplos mais famosos porque é mais fácil de explicar, né? Ele fala de Copérnico, de Cristóvão Colombo, de Gandhi, para o pessoal entender. Uhum. Mas a gente tem que ter a consciência que a gente também tem essa parcela, né? Nós temos a parcela e nós temos os nossos pequenos milagres modernos que fazem diferença na nossa vida e vão fazer diferença na vida das pessoas também. Bem rápido, esses milagres modernos aí, né, por exemplo, nós temos aqui o Juninho que está fazendo a mediação aí entre nós, perfeitamente, mas me perdoe aí, Juninho, você tem confiança em si, Alex? Eu tenho. Você tem confiança em si, Juninho? Sim. Achar alguém confiante já é um grande milagre. Alguém que confia em si mesmo já é um milagre moderno. Então, assim, quando você vai andando pelas ruas e acha alguém confiante, já ali já está um milagre. Então, é como os discípulos da fé mesmo, da fé moderna, dizendo, olha, eu tenho confiança, já é um meio caminho andado, já consigo ali trabalhar. Puxando a sardinha aí pro meu lado, eu sempre tento, na área docente, eu sempre tento resgatar alguém lá dentro da sala. Esse resgate é tirar essas pessoas que a autoestima a baixa autoestima, a baixa estima já está tão nas pessoas que você chega na sala de aula que nem você fala um boa tarde ou um bom dia, nem o retorno você tem porque tá muito para baixo. As pessoas já estão numa situação que elas mesmas não estão suportando mais, com tanto problema, carregam tantos problemas, que elas não conseguem nem retribuir o bom dia ou boa tarde que uma pessoa deseja para ela. Então, assim, esses discípulos aí, que nós podemos dizer que ele traz o exemplo, eu começo a enxergar quando alguém tenta, pelo menos, aumentar a autoestima dessas pessoas. Já é um milagre moderno, que podemos dizer assim. Aí eu perguntei essa semana para eles, assim, ó, desejo... qual que é o seu desejo? Meu desejo é esse. Sempre tem os seus desejos, né? Então, eu até marquei aqui, que na página 167 dessa edição, diz assim, né, não podemos esquecer que há diferença entre querer triunfar e ter um vago desejo de triunfar. Então, assim, o maior milagre é quando você sai da zona de desejo e quer triunfar. Então, o querer é o poder, né? Então, desejo não é poder. Eu desejo só, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas quando eu quero, aí se torna poder. Acho que é isso. Muito bacana. Pessoal, enfim, estamos encerrando essa terceira lição. Gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram conosco, agradecer o Alex, o Flávio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, no @triunfadores.masters, no YouTube também, Triunfadores Masters. Conto com vocês lá, tá bom? E muito obrigado, Alex. Obrigado, Flávio. Agradeço. Obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.